Olá, essa é a nossa plataforma Vida Empresa Segura. Essa plataforma tem a parte de cima, que são as partes administrativas, voltadas à NR1. Essa parte de baixo são exercícios para os colaboradores que quiserem ter um conhecimento maior sobre o desenvolvimento pessoal. São programas desenvolvidos por mim mesmo, como terapeuta, que trabalha o sistema cognitivo e autodesenvolvimento. Bem, o principal, nós vamos começar pela parte do gestor. A parte do gestor, tudo aqui é feito através de e-mails, de sistemas de identificação, tanto do colaborador como também do empresário. Vamos só voltar um quadro, porque esse quadro é importante. Ele vai colocar esse ID, caso ele não tenha o QR Code. Aqui é o PIN de acesso, que é o PIN global. Todos os colaboradores terão esse mesmo PIN, que é para não sabermos quem é a pessoa. Mas como ele entrou com o QR Code, o PIN vai validar o QR Code dele. Porque, por exemplo, uma pessoa qualquer poderia escanear e falar alguma coisa. Agora, se ele tem o PIN, é porque foi fornecido pela empresa. Aqui é um pequeno vídeo onde é orientado de como usar o programa. Tudo tem o aceite do colaborador. Aqui temos o canal de soluções de conflito, que não tem metadados, não é possível saber quem respondeu. Então tem o denúncias graves, que a empresa tem que dar uma atenção especial se houver isso. Conflitos interpessoais de equipe, pessoas que chegam atrasada, o colega acaba sendo comprometido, e aquelas coisas que às vezes acontecem em cafés, corredores, e a pessoa não tem coragem de falar na empresa. Problemas pessoais que a pessoa está tendo, de repente, pode ser algo que ela tem que comunicar à empresa e não sabe como falar. E sugestões. No caso, vamos colocar aqui o conflito pessoal. Tudo aqui tem que colocar que ele leu, de livre e espontânea vontade. Está falando que não pode citar nomes. Aqui tem um relato, por exemplo, pessoal. Ele está tendo insônia, sonolência. Isso pode causar um problema no trabalho, principalmente se ele trabalhar com equipamentos de segurança. Há quanto tempo? E ele vai falar o que ele gostaria da empresa. Uma orientação. No caso da orientação, a empresa vai sugerir que vá ao médico de saúde ocupacional, ver, por exemplo, no que ela pode auxiliar. O canal de soluções de conflitos é justamente para a pessoa poder se expressar e a empresa ver se de repente não existe algum problema na ergonomia, no material de uso, as ferramentas de uso. Aqui ele vai confirmar, aqui ele vai falar que é verdade o que ele está falando, aqui ele vai fazer esse xizinho
para mostrar que não é um robô. Tudo isso com o objetivo de evitar qualquer tipo de dúvidas. Feito isso, ele vai gerar um protocolo e é através desse protocolo que a empresa vai receber esse protocolo e vai responder. Ele vai entrar com esse mesmo protocolo no site que nós vamos mostrar daqui a pouco, para ver qual foi a resposta da empresa. Então, isso aqui fortalece o ciclo PDCA. Isso aqui vai gerando uma ata digital onde mostra que a empresa ouve o colaborador e procura, dentro daquilo que é cabível, dar uma resposta. Não é fazer tudo que o colaborador quer, mas dar uma atenção para ver se a empresa não está estressando ou tendo alguma conduta que pode levá-la no futuro a uma ação trabalhista ou mesmo um burnout, por exemplo. Ele pode salvar, no caso aqui eu já salvei, e ele vai sair. Aquele mesmo protocolo, ele pode entrar aqui novamente. E esse já tem o protocolo de acompanhamento, ele vai colar aqui o protocolo. No caso aqui, esse aqui não é o protocolo. Esse aqui é o ID. Vou pegar o protocolo aqui agora, que aí fica mais viável. E aqui já está falando que a empresa está analisando, está aguardando a análise da empresa. Esse seria o primeiro passo do nosso sistema em termos de soluções de conflitos. Agora nós vamos para o próximo passo, que seria o levantamento de riscos psicossociais, que seria o levantamento de dados através de uma pesquisa de clima. A pesquisa de clima, é importante falar para o colaborador que aqui não existem notas, existe a avaliação de percepção de como ele se sente. E também não existe certo e errado. Cada pessoa tem que expressar aquilo que ele realmente sente, que é o bom para a empresa, que você vai conseguir identificar coisas que você não via, como também você vai conseguir evitar, né, futuros comprometimentos trabalhistas. Empresas com menos de 20 funcionários, a gente pede para o funcionário não identificar nem setor e nem turnos, porque é importante não saber. Aqui então vai ser gerado esse protocolo automático, ele deve gravar isso daqui, porque só pode ser feita a pesquisa de clima a cada 2 meses, nunca antes disso. Agora, aqui serão as questões que serão respondidas. No momento, eu não vou responder com vocês, porque isso aqui vai levar um pouquinho de tempo. E então eu vou responder algumas perguntas e vou passar para vocês depois
o término de como vai ser isso. Só um minutinho. Bem, eu estou respondendo agora aqui as últimas perguntas e agora nós vamos responder as perguntas de quem trabalha fora da empresa. Porque o que acontece? Tem empresas que têm pessoas que trabalham em home office e as que trabalham no escritório. Então é importante ter essa visão também de como a pessoa ela se sente, né? Principalmente quem é terceirizado. Essas perguntas, elas não têm valor numérico, né? Como eu disse antes. Então, tem pergunta aqui que vale a pontuação 10 vale 1 e a pontuação 1 vale 10. Então, é importante o colaborador saber que isso daqui não é nota, que nem na escola. É uma percepção de como ele se sente no seu emprego, no seu local de trabalho. Feito isso, também vai ser gerado um protocolo. Ele pode salvar esse protocolo e a empresa pode responder um obrigado pela sua colaboração, que é importante isso. Então é tudo feito através de protocolo. Não dá para saber quem é que respondeu, como respondeu, e por isso que eu falei também de não querer saber quando a empresa é pequena. Agora nós vamos à outra parte, que é novamente o painel do gestor. E agora nós vamos navegar um pouco sobre aquele painel e ver esses números aqui que estão lá, se os senhores quiserem memorizar, né? Ou anotar para ver como é que vai se comportar isso no seu painel em tempo real. Então, aqui no painel do gestor, eu já coloquei aqui a senha. No caso, aqui é o e-mail, que é feito na hora de fazer a compra. Vai ser gerado automaticamente essa senha para os senhores, que os senhores depois podem, inclusive, refazê-la. Aqui é o painel onde tem todas as informações de quais são os procedimentos. Depois de respondido a primeira vez, não é mais necessário, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo, para não ficar aparecendo toda hora. Como estou usando um método de apresentação e o programa só é respondido uma vez, eu tenho que dar um retrocesso nele, então ele aparece novamente. Uma das grandes diferenças, normalmente a pessoa tem um contrato, um canal de denúncia, onde a pessoa recebe a denúncia através de um canal anônimo, no 0800. O 0800 escreve a denúncia para a empresa, comunica à empresa e a empresa responde. Aqui no caso é tudo automático. A empresa recebe direto, com todo o anonimato. A coleta de dados, mostrei o QR Code que é por aqui. Você pode também recadastrar a senha. Opa, vamos voltar lá.
Voltando aqui agora ao painel. Então, aqui são os manuais que os senhores podem abaixar, o risco que os senhores já estão correndo com o turnover. Muitas vezes a pessoa espera um fiscal vir multar, mas você já tem uma despesa no seu FAP. Aqui explica tudo isso. Aqui é um agente. Aqui são os dados da pessoa que trabalha interno, externo dentro da empresa. Aqui é a ata digital, que depois nós vamos mostrar como é que funciona. Aqui são os dados da ergonomia da empresa. Aqui nós vamos gerar uma ata depois para os senhores verem. Aqui o senhor pode trocar a senha. O senhor pode redefinir a sua senha com 6 dígitos e também o seu PIN exclusivo de RH, que é aquele que a gente coloca lá, 55804. Aqui é o PIN global. Esse aqui é só RH, então é 2 letras e um número, que é o que você vai usar para gerar essa ata aqui embaixo depois. Aqui é o mapeamento. Aqui são os dados que a gente recebeu individual, sendo que esses dados individuais eles são preservados pelo anonimato. Aqui são os relatórios de cada um, a pontuação que houve. Vermelho é crítico, amarelo é razoável e o verde é bom. A somatória de tudo isso aqui gera os gráficos consolidados. Só que quando tem algum colaborador que teve uma pontuação muito crítica, mesmo que tenha dado, 9, 10, a média já vem para o amarelo. E quando está no amarelo, quer dizer que teve dados aqui abaixo de 3, que a gente pode perceber aqui nessa somatória. Aqui é o canal de ouvidoria, onde vem os conflitos. Se a gente olhar aqui agora, o último conflito que foi feito hoje era 14 horas e 10 minutos, talvez. O senhor consegue abrir o conflito, ver o que falava aqui. A empresa tem como responder de uma forma rápida, no sentido de já dar uma atenção para o colaborador, mas não uma forma definitiva. Naquele manual de instruções que abaixo já explica tudo isso também. Você vai colocar salvar, mas não vai deixar pronto. Ele vai ficar como em análise. Esse número aqui, se os senhores estão vendo, é o número do protocolo que foi feito anteriormente na denúncia. No caso aqui, hoje, a mesma data, no caso do relatório que a gente recebeu de clima, os senhores podem também gerar a ata. Como é que vai ser gerada essa ata? Essa ata, quando os senhores geram ela, aqui agora vem o fator daquele PIN que eu falei que é especial, que só os senhores terão, nem eu tenho, que são letras e números, 2 letras e 2 números. No caso aqui é RH 25. Então essa aqui é tudo que foi abordado dentro dos gráficos, os riscos encontrados. Então tem aqui o impacto organizacional, a ação preventiva que deve tomar, o inventário, se é risco mais moderado, se o risco é crítico, quais são as ações concretas que a empresa vai ter. E tudo isso aqui tem esse arquivo que é feito na hora, que é um arquivo
criptografado. Isso mostra que não tem como ter sido maquiado ou alterado, coisa que muitas vezes, quando é feito de forma simbólica, só depois é feito esse hash. Aqui já é feito na fonte. E aqui tem, ó, por exemplo, o que a empresa falou, a resposta da empresa, que é a ata digital, que amanhã ou depois, o senhor precisando apresentar isso perante uma fiscalização, mostra a veracidade dos fatos. Ao imprimir isso aqui, agora não vai dar para os senhores verem, porque a impressão ela não vai aparecer para os senhores. Mas tem um e-mail, ou mesmo um link para um e-mail, que vocês podem abaixar toda a documentação para ver. E fora isso, nós temos também as ações que a empresa vai tomar e apresentar perante a fiscalização. Deixa eu fazer um negocinho. Naquela ata digital foi apresentado o passo a passo de tudo que aconteceu na empresa. Só que a NR1 exige que você mostre não só que você apurou os fatos, mas como você agiu. Então, aqui, cada vez que você tiver uma ação, porque o que acontece? Você tem que identificar o problema, organizar uma resposta para ele, seja uma resposta pessoal ou para o grupo, e você tem que documentar isso, porque a fiscalização fala, bom, você sabe, você soube que aqui teve problema de assédio, mas o que você fez? Então, qual foi a ação tomada pela empresa? Como a empresa agiu? Então, aqui você vai elaborar, por exemplo, conflitos graves, você vai colocar como a empresa agiu aqui, nessa parte, qual a descrição técnica, se foi palestra, se foi uma conversa, se foi uma orientação com um profissional. Você vai colocar aqui o seu ID que você criou, aqui no caso é o RH 25. E quando você desce selar a ação, vai aparecer aqui o que você fez. Reunião de RH e tal. E naquela ata que o senhor gerou, o senhor tem toda a documentação para apresentar para o fiscal junto com o seu PSGR. E aqui também naquela ata digital já está um material para o senhor colocar no seu PGR ou GRO, dependendo do tamanho da tua empresa. E quem vai assinar? Quem é que quem fez as ações? Eu espero que eu tenha sido útil, né? Uma coisa aqui que eu acho legal, você pode imprimir os gráficos, aqui também não dá para os senhores ver, porque aparece só tela de impressão. Mas você também pode fazer as pesquisas por meses, ó. Por ano. Então, você vai mostrando algo que é real numa fiscalização. Que nem mês de janeiro, ó, como estava aqui. Aí você põe aqui, bom, aqui é o ano inteiro, né? Então não tem como ficar só um mês. Mas no relatório você consegue ver só um mês. Muito obrigado. Por favor, alguma dúvida, me procurem.